Em tempos em que a religião é usada para justificar atos, atitudes, em tempos em que a religião é manipulada, em tempos em que as pessoas que creem são manipuladas, são levadas a ampliar seus preconceitos, nestes tempos é que precisamos refletir sobre Jesus Cristo, ou melhor, Jesus de Nazaré. Jesus, o Filho de Deus para os cristãos, veio ao mundo para viver a humanidade dos humanos. E neste vídeo eu vou trazer uma reflexão para você. Por que e como Jesus morreu? Eu sou o professor Tarcísio Vaz, este aqui é meu canal. Se você ainda não está inscrito, você pode inscrever-se, é de graça. Deixe o like, comente este vídeo, dê sua opinião e compartilhe. Frei Beto, um dos maiores teólogos brasileiros da atualidade, fez uma reflexão outro dia e a partir desta reflexão é que eu pensei neste vídeo. Primeiro porque sou cristão, sou católico. Eu não escondo a minha fé. Mas você não me vê usando a minha fé para me locupletar, para aumentar meus seguidores, para ganhar likes e, por consequência, dinheiro na internet. Pelo contrário. Falo da fé com muito cuidado para não ser acusado de mercenário. É o que acontece entre muitos líderes religiosos, sejam pastores e sejam padres. E eu faço questão de destacar os dois. Os padres são voltados para a Igreja Católica, os pastores, pode ser de qualquer denominação religiosa, seja evangélica, histórica, evangélica pentecostal ou evangélica neopentecostal. A imagem de Jesus Cristo é muito usada para justificar atos, atitudes, justificar preconceitos. Hoje, mais do que nunca, se utiliza o Antigo Testamento para justificar muitas posturas misóginas, homofóbicas, agressivas às minorias, agressivas às mulheres. Entretanto, como cristão que sou, e se nós somos um país cristão, é no Evangelho que precisamos nos pautar. É pelo Evangelho que precisamos olhar o projeto que Deus tem para a humanidade. E Jesus veio ao mundo, nasceu lá na periferia de uma pequena cidade, filho de uma mulher desposada, um contrato feito com antecedência, que quase foi abandonada por José, mas ele acabou mantendo-se firme ali ao lado dela, porque os anjos o procuraram em sonhos. Nasceu numa estrebaria, no lugar mais fétido da cidade. Foi visitado pelos pastores, os invasores de terra daqueles tempos. Teve uma infância de perseguição, Herodes o perseguiu. A família teve que se exilar no Egito, ou seja, foram migrantes lá no Egito. Retornando à sua terra, Nazaré, viveu uma vida normal. E quando começou a sua pregação, veio pregar o reino de justiça, de paz, de amor e de solidariedade. E foi se tornando a grande liderança. O seu povo, o povo judeu, o povo galileu, o povo da Samaria, era dominada pelos romanos há muitos anos. Era explorada pelos romanos e pela cúpula religiosa judaica, através dos seus sacerdotes, os sacerdotes, escribas e doutores da lei. Eram explorados, eram maltratados, tinham que cumprir 600 e tantas regras das leis da pureza, senão eram impuros e pecadores. É neste contexto que Jesus começa a sua pregação, pregando um reino de justiça, de igualdade, de liberdade, um reino da verdade. E começou a arrastar multidões atrás de si, por conta dos seus milagres, por conta de suas pregações, por conta da sua humanidade, da sua empatia com a mulher, com a criança, com o leproso, que eram os excluídos daquele tempo. Arrastou multidões, ao ponto de ser ovacionado naquilo que conhecemos como Lindy Ramos,
como o rei dos judeus. E a elite judaica, sumos sacerdotes, os que cuidavam da lei, ficaram apavorados. Porque eles tinham um acordo com os romanos de manter as coisas como estavam e todos saíam ganhando. Apenas o povo saía perdendo. Jesus foi ovacionado como rei, um rei físico, um rei temporal. Não, mas não era esta a proposta de Jesus, ela ia muito além disso. As pessoas não entenderam muito bem. O povo sofrido via nele o grande líder. A elite o via como grande inimigo. Jesus foi perseguido, foi seguido nas sinagogas, foi enfrentado, foi confrontado por diversas vezes ao longo de suas pregações. Sempre buscavam os escribas, doutores da lei, os sacerdotes, uma forma de prendê-lo. Tinha que ser dentro da lei, não podia ser fora da lei. Até que encontraram o primeiro cara que, por dinheiro, levou pessoas até Jesus, Judas. E aí encontraram lá, o acusaram de blasfêmia porque se dizia o Filho de Deus. Jesus não morreu, e aí vem o ensinamento de Frei Beto. Jesus não morreu de hepatite, de tuberculose. Jesus não morreu atropelado por um camelo na esquina, numa das esquinas de Jerusalém. Jesus morreu porque ele se opôs a um sistema inteiro e pregou um reino de igualdade, de justiça e de verdade. Ele foi perseguido, ele foi traído, ele foi preso, e não só isso, ele foi torturado durante uma madrugada inteira, chicotadas, coroa de espinhos, humilhações, tortura física e psicológica. Se não bastasse, tinha que passar por humilhação. Carregou sua própria cruz. E lá no Calvário, entre ladrões, para dizer que ele era bandido, foi pregado. Pregado a uma cruz, onde padeceu e morreu. Mas, como Filho de Deus, ele não morreu em vão. Ao terceiro dia ele ressuscita, para dizer: um reino de justiça, de igualdade, de verdade, de liberdade é possível. Só que precisamos entender a proposta, entender o projeto de Deus para a humanidade. E se somos cristãos de verdade, precisamos começar a ler o Evangelho. E eu te proponho aqui, para entender por que Jesus foi preso, torturado, humilhado, morto numa cruz, eu te proponho que você leia o Evangelho de Mateus, o capítulo 25, versículos de 31 a 46. Leia este texto bíblico. Daí você vai entender por que as elites, os poderosos daquele tempo, trataram de se livrar de Jesus. Eles não se livraram de Jesus, arrumaram uma grande dor de cabeça. E até hoje, o mundo contesta o poder, a exploração e o dinheiro. O mundo do cristão verdadeiro. O mundo da verdade, da justiça e da paz. Por isso, comece a ler o Evangelho com os olhos de quem é cristão de verdade. Não com os olhos do teu pastor, do teu padre, daquele pregador famoso, daquele pregador midiático, daquele que fala para angariar adeptos e dinheiro. Pense nisso. E vou dizer para você, tenha um ótimo dia.